Nesta aula vamos estudar as expressões usadas para saudações e cumprimentos que são usadas no idioma alemão. Nesta lâmina nós temos algumas expressões. Observe que em negrito nós temos a expressão com a tradução para o espanhol, mas nós vamos traduzir ela, né, para o português. Logo em seguida aqui nós temos a expressão escrita na língua alemã e logo abaixo a representação da pronúncia escrita para os falantes em espanhol, tá? Mas a gente vai, quem tem algum conhecimento do espanhol, tá, vai ter mais facilidades. Mas nós vamos discutir com bastante detalhes aí a pronúncia dessas expressões, tá? Eu vou procurar dar todos as regras que se relacionam, que a gente consegue vincular a essa expressão, para que a gente tenha também uma visão panorâmica e faça uma revisão dessas regras de pronúncia, escrita, fonética, tá? Comentários em gerais, tá? Então comecemos por Guten Morgen. Para você aprender uma língua hoje, você tem que escutar, primeiro escutar, depois repetir, né, o que está escrito em voz alta, né, procurando imitar o nativo, né, com a maior exatidão possível, tá? Então, quando eu digo Guten Morgen, né, você tem que, né, memorizar isso, procurar entender o significado e repetir em voz alta, tá? Não adianta querer repetir mentalmente, tem que repetir em voz alta, tá? Então, dito isto, passemos ao significado. Guten Morgen significa bom dia. Guten, bom, Morgen significa dia. Observe o R de Morgen, Morgen, né? É o R enrolado, tá? Esse G ali, Morgen, né? Não é Morgen, é Morgen, né? Esse G no alemão, ele sempre vai com um U do lado, né? Então fica G, né? Morgen, tá? Observe ainda que o M está maiúsculo ali, Morgen, né? Guten Morgen. Esse não é início de frase, né? Né? Então esse M significa, e é uma característica da língua alemã, que ele é maiúsculo porque Morgen, no caso, é um nome ou um substantivo. Né? Quando a gente diz nome, né, a gente está dizendo substantivo, são sinônimos aí, tá? Então, Guten Morgen. Outra coisa que se poderia ainda comentar é a sílaba tônica nas palavras da língua alemã, né? Como o alemão e o inglês são línguas que têm uma mesma origem, né? Então, geralmente as primeiras sílabas são as sílabas tônicas, as sílabas estressadas, né? Como se diz, né? Então são as sílabas que têm uma maior, maior entonação, mais fortes, tá? Então, Guten Morgen. Passamos à seguinte expressão seguinte, Wie geht's? Wie geht's? Ou seja, como está, né? O doble um V de vi, né, soa como V, vi. E o IE, ali de vi, ele soa I. Então, vi e gets, né, o G, a gente já viu que soa como G, né, e o H de gets ele
não é aspirado, ele é mudo, né? Muitas palavras no alemão têm o H mudo, algumas têm o H, né, no meio da palavra, alguns H são aspirados, conforme a gente vai ver na sequência, se aparecer aqui, tá? Eu tenho uma anotação aqui mais adiante que parece que a gente vai ter um H aspirado aí, tá? Então, wie geht's? Wie geht's? A outra na sequência, und ihre Frau. Und ihre Frau. Nós temos o AU ali de Frau, Frau, se pronuncia, o AU se pronuncia como se escreve, au, tá? O R enrolado, F maiúsculo, significando esposa, né, senhora, é um substantivo. Ihre, o ER ali do final de ihre, né? Ihre se pronuncia sempre ihre. O ER no final dá um A, então ihre, tá? O H mudo, ihre, e o und é, apesar de aparecer aqui, né, nessa pronúncia espanhola, esse und é com T no final, a pronúncia, tá? De acordo com o IPA, que é o Alfabético Fonético Internacional, tá? Então é und. Sempre que tiver o D no final, de um modo geral, você pode dizer que vai soar como um T, tá? Mas não é uma regra geral. Tem que conferir no dicionário, tá? Então, und ihre Frau. E sua esposa é uma pergunta. Bis nachher. Bis nachher. Nós temos até logo. Bis nachher. Nós temos nach, a sílaba mais forte, na irrea, esse H aqui é aspirado, né? Nachher. E tem então, quando o H é aspirado, ele tem som de RR, né? Rea. Tá? Então, bis nachher, até logo. E o CH aqui, né, de nach é o R, né? Nach. É o CH soando como mais para um R. Tá? Então, bis nachher. Bis nachher. Agora vamos ver aqui. Guten Tag. Guten Tag. Pode repetir. Guten Tag. Guten, a gente já sabe, significa boa, e Tag, tarde. Esse G ali no final de Tag, tem o som de K. Então, Tag, de acordo com o IPA, que é o nosso alfabético fonético internacional. Então, boa tarde, Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Então, wie geht es Ihnen? Como está você? Como você está? É uma pergunta. Wie geht es Ihnen? Nós temos ali o wie, né? A gente já viu, o W tem o som de V, né? O IE dá o I, então dá vi. E gets, o G dá o G, o H é mudo e gets, né? Ihnen, esse I de Ihnen é um pouquinho longo, tá? Então, Ihnen, né? Ele se expande um pouquinho mais, é mais demorado. Ihnen. Então, como você está? Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Observe que geht's
é a terceira pessoa do singular do verbo gehen, né? E é a contração de geht mais es, né? Que é o pronome neutro. Então, geht mais es, gets. Então, wie geht's Ihnen? Como você está? É uma expressão idiomática, tá? E sua família? Und ihre Familie? Und ihre Familie? Observe que aqui, família quebra a regra do IE, né? Que senão nós pronunciaríamos família, né? Mas de acordo com o IPA, né? Alfabético Fonético Internacional, esse E final tem um som de A, então família, como no português, né? Então, und, o T no final, soando o D soando o T, und ihre Familie. Então, o ER de ihrer, né? Dá o A, e o H mudo. Então, ihre Familie und ihre Familie. E sua família é uma pergunta. Agora vamos para a nossa última expressãozinha aqui da coluna do meio, né? Bis morgen. Bis simplesmente pronuncia como se escreve. Bis. Morgen. Tem um R enrolado. Até amanhã, significa até amanhã, tá? Morgen, preste bem atenção. Ele pode ser um advérbio e também pode ser um substantivo. Neste caso, a gente sabe que é um advérbio, porque o M está minúsculo, né? Então, morgen. Se o M de morgen inicial fosse maiúsculo, significaria que ele é um substantivo. Nesse caso, significaria amanhã, né? Mas como a gente está dizendo até amanhã, né? Advérbio, então o M é minúsculo, tá? Bis morgen. Vamos lá adiante. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Buenas noches. Bis morgen. Vamos passar aqui para sehr gut. Danke und Ihnen. Nós temos o sehr, o S soa como Z, então, e o ER dá o sehr. Gut. Esse U de gut é um pouquinho longo. Gut. Danke. Und, o T no final, und, apesar de estar escrito D, se pronuncia T. Então, und. Ihnen, só com H mudo, né? Então, muito bem, obrigado. Sehr gut, danke. Muito bem, obrigado. E você? Und Ihnen. E voltando aqui, nós temos Guten Abend. Significa boa noite, boa tarde. Abend, final da tarde, tá? Observe que esse I de Abend é mudo, tá? Não soa. E o D final soando como T. Então, Guten Abend, tá? Então, significa boa noite, boa tarde, final de tarde, de um modo geral. Está bem, né? Significando que está bem de saúde, tá?
Então, voll auf. Voll auf. O W com o som de V, H mudo e auf, né? Pronunciado como se escreve. Voll auf. Voll auf. Está bem. O oposto seria krank, né? Não está bem, está doente, então está bem. Tá? Wohl auf. Wohl auf. E por último, vamos verificar aqui a pronúncia da palavrinha até logo, né? Tchau. Hasta la vista, né? Em espanhol. Veja, nós temos auf, Wiedersehen, auf Wiedersehen. Nós temos o auf, se pronuncia como se escreve, o W1V ali, né? A gente sabe que soa como V, e o IE dá o I, então auf wie, o der, né? Esse ER vai dar o A, então auf wie da. E o S é o Z, né? Sehen. Né? E o H é mudo, então auf Wiedersehen. Bom, então vamos dar uma passada geral agora na nossa lâmina, né? Para a gente dar uma treinadinha aqui, tá? Você pode ir parando aí o vídeo no YouTube e ir pronunciando, né? E memorizando essas expressões de saudação, né? Que são muito usadas no idioma alemão, né? E corresponde aos outros idiomas também, né? De quebra já dá uma aprendidinha também um pouquinho no espanhol, tá? Então, Guten Morgen, wie geht's und Ihrer Frau? Bis nachher. Guten Tag. Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie? Bis morgen. Guten Abend. Sehr gut, danke. Und Ihnen? Voll auf Wiedersehen. De novo, agora um pouquinho mais rápido. Guten Morgen, wie geht's und Ihrer Frau? Bis nachher. Guten Tag, wie geht es Ihnen und Ihrer Familie? Bis morgen. Guten Abend. Sehr gut, danke. Und Ihnen? Voll auf Wiedersehen. Vamos treinar então, tá? Sempre em voz alta, repetindo e memorizando o significado.